galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Bate-Papo Tá Rolando. Esse é o terceiro episódio. Eu hoje vou conversar com a Roberta, mas primeiro eu vou me apresentar, tá? Porque muita gente às vezes não conhece, só conhece a nossa convidada, então agora eu vou me apresentar primeiro. Eu me chamo Marco Antônio, tá? Eu tô aqui apresentando esse podcast, já vai fazer praticamente uns 3 meses, então seja muito bem-vindo. E agora a Roberta vai se apresentar para vocês. Olá pessoal, eu sou Roberta, sou professora de língua portuguesa e a gente vai para esse bate-papo para falar um pouquinho mais sobre educação aqui no Brasil. Muito bem, muito bem. Então já para começar, quem vem aqui no meu podcast agora, eu já tô dando um brinde. Obrigada. Já vai para a coleção. Nossa, verdade. Tá vendo? Estamos evoluindo. Em breve, se tudo der certo, eu vou dar um carro para cada um. Tá pensou? Quero voltar. Vamos lá, então me diz primeiro, tá? Por que você escolheu essa profissão? Por que você escolheu principalmente também essa disciplina, né? Que te fez? Então, eu sempre quis ser professora, né? Claro, assim, desde criança, aquela brincadeira em casa de professora, dar aula para os ursinhos, para as bonecas, sempre gostei muito disso. Minha mãe trabalhava numa escola, ela não era professora, era da rede de apoio, merendeira, então assim, eu sempre tive contato com a escola, então eu ficava com ela lá, fora do meu horário de aula. Sempre gostei desse mundo da educação e da escola. E a disciplina de língua portuguesa, eu descobri a minha paixão no ensino médio, quando eu comecei a ter acesso à literatura, porque até então eu não tinha nem o hábito da leitura, sendo bem sincera. E aí no ensino médio, minha professora me apresentou a literatura, me apaixonei e foi aí que eu decidi fazer o curso de letras. Entendi. Pela literatura, né? Entendi, muito bom. Eu gosto também, mas não dá pra mim não. Mas aí, vamos lá. Se eu quisesse hoje, né, assim, estudar sobre isso, me formar, o que você indicaria? Quais os recursos? Por onde eu começar? Qual o caminho, assim? Olha, a língua portuguesa em si, hoje nós temos muitos profissionais no YouTube, por exemplo, que sanam as dúvidas, principalmente de quem está fazendo concurso público, se preparando para o concurso público. Então, assim, começar com esses livros básicos mesmo, sabe? As gramáticas, Bechara tem umas gramáticas ótimas para concurso, para quem está prestando concurso, para quem está prestando vestibular. E aí você já vai tendo esse contato com a gramática, conhecendo a gramática assim mais a fundo, e a partir dali você vai criando o gosto, o prazer pelo estudo, né? Bem legal, né? Mas aí, o que acontece? Vamos lá. Hoje, vamos partir para a parte mais polêmica da situação. Qual a sua opinião sobre a situação da educação hoje no país? Então, a educação no Brasil, ela tem tudo para dar certo, mas eu vejo assim, eu vejo a escola pública, infelizmente, como vários outros serviços públicos do Brasil, sucateados, né? Por exemplo, o SUS. O SUS é um programa lindo, maravilhoso na teoria, na prática não funciona. Por exemplo, o novo ensino médio é lindo na teoria, na prática, para o aluno de escola pública, não funciona. Então, assim, a educação no Brasil, ela precisa ser revista em diversos âmbitos, né? Desde a educação infantil, onde o professor não é valorizado, até o ensino médio, onde tem essa ideia muito bacana do aluno focar na sua habilidade, mas em compensação você deve sim focar na sua habilidade, mas você não deve deixar as matérias principais, você não pode deixar de conhecer história, geografia do seu país, e é o que tem acontecido. Eu assim, como eu não sou muito da área, apesar da minha esposa ser, eu me intrometo muito pouco, né? Então, não tinha pensado desse ponto de vista, na verdade, né? Mas o que acontece? O que você acha que são hoje os maiores desafios da educação? Na rede pública e na rede privada também, né? Mas assim, pensando um pouco na rede pública, salas superlotadas, falta de professores qualificados, no sentido de professores que sejam valorizados e se sintam motivados a estar na sala de aula, porque os professores estão, em sua maioria, desmotivados, né? Não ganham o suficiente, trabalham muito, os livros didáticos não são materiais de qualidade,
e falta material. Às vezes um aluno de escola pública, um aluno recebe o livro, o outro não recebe, e aí fica impossível de você trabalhar com qualidade. Então, assim, o maior desafio é mesmo ensinar alunos que têm muito acesso à internet e à informação o tempo inteiro, e a gente está com recurso atrasado. Porque na escola pública você não tem acesso, por exemplo, a uma multimídia, sabe? Que você pode fazer uma aula totalmente digital, né? E enquanto na escola privada, em sua maioria, a gente tem isso. É uma discrepância bem grande. Exatamente. E os alunos, a gente precisa. O aluno não suporta mais aquela aula chata em que o professor abre o livro e passa a matéria no quadro e explica. A gente costuma falar muito na nossa área cuspe-giz, né? É feio falar, mas é o formato que a gente sempre esteve acostumado. O que cabia pra gente na nossa época de educação, hoje não cabe mais. A gente não tinha acesso à internet como hoje. E para eles conseguia se prender a atenção com mais facilidade. Exatamente, entende? Hoje em dia os alunos têm acesso a tudo o tempo inteiro. O que eu estou explicando ali, eles procuram lá no Google, vão no YouTube e têm acesso àquele conteúdo. Prender a atenção, a reter a atenção deles é até mais difícil nesse sentido. Entendi. E tem algum macete assim para você reter, para fazer ter esse engajamento deles? Você acha que tem alguma? Eu sei que você tem alguma estratégia, obviamente, mas assim, tem alguma que você use mais, que você acha que... Assim, o que a gente procura fazer em sala de aula, eu procuro fazer, e imagino que, e conversando com alguns colegas, a gente também tem feito isso, é trazer recursos mesmo, né? Hoje eu trabalho apenas na rede privada, então assim, a gente consegue trazer um vídeo no YouTube e apresentar para a turma, fazer uma aula com slide. A gente também usa muito recurso da aula invertida. E aí o aluno ele é protagonista daquela aula. Então a gente dá um tema, a gente explicou o conteúdo, e aí o aluno tem que explicar aquele conteúdo para a turma. Ele é o protagonista. E aí, assim, geralmente eles se envolvem bastante, e é o que a gente tem feito. Joga a responsabilidade também para ele sentir um pouco do peso. Isso, e como é ele estar ali na frente, explicando o conteúdo para todos. E aí tem se funcionado. For até, gera até aquela coisa da empatia. Ele sabe agora como é que é. Como é estar ali, exatamente. Interessante. Como é ele estar ali na sala, na frente daquela quantidade de alunos e tendo que dar conta do conteúdo e aluno falando, e é bacana, assim. E ter a atenção dos amigos ali que vão estar rindo, vão estar zoando. Exatamente. E também não tem que pensar que eles uma hora vão estar ali. Exatamente. Isso é bem interessante mesmo. E isso, acho que na escola pública deve ser até impossível de fazer também, né? Acho que é mais difícil, né? Eu acho que é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Mas eu entendo que na escola pública é um pouco mais difícil a gente conseguir o engajamento dos alunos, sabe? Em algumas situações. Até por causa da liberdade também, né? Porque acho que, de repente, o sistema privado te dá mais liberdade também, ou não? Estou falando besteira. Por exemplo, assim, de criação, de como você vai conduzir. Porque eu sei que tem plataformas também, mas você tem alguma liberdade criativa também dentro disso, ou não? Ou Sim, só... não. Eu, por exemplo, já trabalhei na rede pública e privada, né? Trabalho atualmente só na privada. Eu tinha liberdade em ambas, mas assim, os recursos para trabalhar são muito maiores na privada. Então, assim, essa aula invertida, que a gente chama, funcionava na pública, sim, mas assim, às vezes o aluno não... A grande verdade é que o aluno da escola pública, principalmente dependendo da região em que você trabalha, porque eu já trabalhei em regiões muito carentes da nossa cidade, ele só está ali porque ele é obrigado pelos pais, porque precisa de frequência por conta do Bolsa Família. Se não tiver frequência, a família perde Bolsa Família, né? Entendi. Ou agora nem é mais esse nome. Mas enfim, então ele não tem interesse nenhum, ele não faz questão de estar ali, eles não têm perspectiva de vida, sabe? Para eles vão sair da escola, vão trabalhar numa loja, no comércio, não desmerecendo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, eles não pensam mais do que isso, sabe? Acho que já está fadado aquilo ali, exatamente. Não pensam que são capazes de cursar uma faculdade, de ter uma profissão, né? Sim. Até porque às vezes os próprios pais não incentivam tanto, né? Não, os pais acham que você precisa, que o filho precisa trabalhar, que é logo que ajuda a pagar as contas, né? Exatamente, Tá, então aí deixa eu te fazer uma pergunta. E como você se sente hoje como professora? Você se sente valorizada? Tanto, não estou dizendo só financeiramente, mas, por exemplo, o que você acha que a sociedade, como a sociedade vê um professor hoje? Eu acho que a gente está bem desvalorizado, assim. Esses dias eu estava assistindo também um podcast muito bacana e um psicólogo estava falando sobre educação e eu achei genial uma colocação dele. Ele falou assim,
quando você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, você não vai lá e pede o WhatsApp de todos os outros pacientes para conversarem e opinarem sobre como aquele médico agiu, se ele agiu da forma correta, se ele não agiu. E com o professor acontece. Existem os grupos de pais na escola e eles falam do professor, não deveria ter feito dessa maneira, não deveria ter agido de tal maneira. Claro que assim, a gente somos passíveis de erro, estamos aí e a gente precisa evoluir, né? Claro. Então assim, mas eu acho que todo mundo se intromete demais na profissão do professor, sabe? Da maneira que o professor está lidando. Essa atividade de casa eu acho que não é bacana. Eu acho que tem muita atividade de casa. Eu acho que tem pouca atividade de casa. Sabe? E não procuram saber. Ninguém fica questionando o médico, sabe? Ninguém fica questionando o psicólogo da maneira que ele trabalha. E o professor é o tempo inteiro questionado. Eu acho que, assim, nesse ponto a gente está desvalorizado. Todo mundo acha que sabe muito sobre educação, né? E, no entanto, poucos sabem o que é de estar de verdade numa sala de aula, tendo que dar conta de 30 alunos, dar conta daquele conhecimento, de transmitir aquele conhecimento, de planejar a aula, porque você não planeja a aula para um aluno, você planeja a aula pensando em 30. Poxa, hoje vou passar tal conteúdo. Esse aluno, eu tenho um aluno que pega o conteúdo super tranquilamente, fácil. Então, se eu explicar desse jeito, ele vai pegar. Mas eu tenho um aluno que tem um pouco mais de dificuldade. Então, eu sei que ele pode agarrar ali. Então, eu tenho que pensar nesse aluno. Todo mundo e então, a gente tem que pensar em tudo, em todas as possibilidades, em todos os cenários. Então, assim, é muito difícil. E as pessoas que estão de fora não enxergam dessa maneira. Porque às vezes o pai só tá vendo a situação do filho dele. Exatamente. Não tá vendo a do coleguinha, Exatamente. Do todo, né, no caso. Isso. Então, assim, eu enxergo a desvalorização nesse sentido, né? Nós não somos valorizados tanto financeiramente, eu acho que assim, a gente ganha muito pouco, principalmente os professores da educação infantil, que eu acho que assim, a base da educação é a educação infantil. E eles ganham menos do que um professor de ensino médio, por exemplo. Eu acho isso errado, eu acho que sim, todos deveriam ganhar a mesma coisa, né? Que se houvesse, então, diferença salarial, seria por especialização. Eu tenho uma pós-graduação, então eu vou ganhar em cima da pós-graduação. Pode. Tenho mestrado, tenho doutorado. Aí sim. Mas assim, por ser professor, todos estudam da mesma maneira, se esforçaram da mesma maneira, né? E nessa questão da sociedade, o tempo inteiro estar questionando como você trabalha. Então, assim, vários âmbitos. Vocês verem como é que é interessante a gente ver a visão. Eu nunca tinha pensado nessa questão de como a gente... Pra gente que é pai, grupo de WhatsApp já virou moda, já virou normal. Tu vai na escola e fala assim, qual do grupo dos pais aí? Me bota nisso aí. É assim, esses dias a gente foi na reunião lá do meu filho e foi até engraçado, porque tinha um pai novo, aí uma mãe falou assim, eu só vim rapidinho, não sei o que. Na hora que saiu, ela já aqui, ó, a gente tem um grupo, se quiser depois passa o contato, a gente pega. Na hora a gente acha até legal e tal, fala assim, é comunicação. Mas você olhando pro outro lado, parece até que é confronto, né? Tipo assim, todos contra ele e tal. Se der algum problema, vai todo mundo. E é realmente uma desvalorização, igual você falou, de questionamento, isso tudo E aí é interessante a gente trazer isso aqui, porque a gente não. Muitas pessoas não têm essa visão. Não olham o outro lado, né? E isso, cara, assim, de verdade é bem pensativo, assim, faz a gente, né? Refletir em muitas situações. E aí, deixa eu te perguntar, como é que você concilia a tua vida profissional, vida de mãe, de coisa que... É um caos. Quem sabe também, eu sou casado com uma professora também, eu sei, leva trabalho para casa. Sim. O marido faz serviço da escola. Qual foi o marido que nunca cortou um papelzinho, que nunca... Mas quem não tem essa vivência não sabe, né? Então, fala aí pra gente. Então, é uma loucura, né? Assim, eu, por muito tempo, antes de ter o Gael, né, meu filho tem 2 anos e 9 meses agora, antes de engravidar, eu trabalhava, já estou há 10 anos na profissão. Então, assim, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite, né? Trabalhava o dia inteiro. Porque durante o final de semana eu conseguia cuidar da casa, do marido, assim, não tinha responsabilidade do filho. Então, quando o Gael nasceu, a maternidade pesou bastante, não no sentido de uma sobrecarga, não, no sentido de querer cuidar, né? Estar junto, isso. E aí eu fiquei 1 ano afastada, né? Parei de trabalhar por 1 ano. Depois de 1 ano senti muita falta, porque a gente sente muita falta desse contato com os alunos e com a escola, com a profissão. E hoje eu trabalho só em um turno,
né? Então eu trabalho só no turno da manhã, todos os dias só no turno da manhã. Porque aí eu tenho a tarde para cuidar da casa, cuidar da roupa, da rotina, né? Sim. Depois, à noite, eu pego ele na escola, no finalzinho da tarde, tenho contato com ele, e aos finais de semana... Consegue acompanhar e já divide aí, já. E aos finais de semana, a prioridade é ele. Não faço nada em casa. E é um horário que o maridão também tá trabalhando, então não vai... Eu me dedico a ele, né? Sim, e sim. É isso. A gente acaba, assim, eu precisei diminuir a minha carga de trabalho, né? Pra me dedicar a ele. Claro que quando a gente escolheu, né, engravidar e começar a tentar, eu sabia que isso ia acontecer, né? E faço com amor, com prazer. Mas existem esses momentos. Por exemplo, eu tenho 150 alunos em média. Então, assim, quando eu tenho semana de provas, é uma loucura, né? Agora não acontece, porque como eu falei, eu tenho o turno da tarde, o horário da tarde eu consigo dar conta, mas alguns anos atrás, há uns 5, 6 anos, o Luiz me ajudava a somar, eu corrigia a prova e ele somava a pontuação para mim, para me ajudar. Já somei muito também. Então acontece isso. Hoje em dia não tanto, mas assim... Isso é muito bom, e assim, até porque eu acho que é uma das poucas profissões em que o marido casa com a profissão da esposa também. Sim, né? Porque não tem jeito, a gente acaba... até pra você ter tempo, né? Porque, por exemplo, se eu não ajudo a minha esposa, eu vou estar... às vezes eu vou estar no sofá, ela vai estar... Então, assim, a gente termina ali mais rapidinho, porque não tem jeito, tá, gente? Quem não conhece vida de professor é o seguinte... Não tem jeito, não é só 4 horinhas dentro da sala de aula. Não, exatamente. Tem o tempo de trabalho em casa. Entendeu? Que tem programar a aula, planejar, fazer tudo. Aí você vai, por exemplo, às vezes tem, não sei agora o caso, mas por exemplo, tem vezes que você vai ter que sair para comprar um materialzinho para usar na aula, então você tem que sair mais cedo de casa para ir passar numa papelaria, numa coisa assim, porque tem escola que não dá. Aí você tem que chegou lá, às vezes tem que conversar com o pai, com a mãe antes, atendeu depois, quando tá saindo, às vezes tá na correria, um pai ou uma mãe você tem que dar atenção. E isso tudo, quando você vai somando na ponta do lápis, ninguém viu, mas tá ali, contado ali, entendeu? Tá tudo ali, anotadinho ali, porque é a vida de professor, assim como tem outras profissões também, que a gente, não tô dizendo que é a única também, sim, mas é uma das que a gente às vezes não valoriza esse tempo, mas tem essa... Olha como é que a gente tá chique agora, olha. Uau. Olha. Gente, vocês vão ver agora, ó. Isso aqui, essa mão que vocês vão ver, esse braço que vocês estão vendo aqui, é da minha mãe. Olha aí o cafezinho. Obrigada, tá pensando que quem vem no podcast aqui é isso aí. Tá vendo? Olha só. Muito bem tratados. Eu não sei se aparece ali? Na tela, dá pra ver? Se vocês não estão vendo, saibam que aqui tem um café com biscoito aqui dele, ó. Delícia, obrigado, tá? Obrigada, dona Tânia. Entendeu? Mas assim, voltando, recapitulando, a gente às vezes realmente não valoriza isso. E a gente trabalha muito em casa, assim. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, às vezes eu virava à noite trabalhando, dando conta de corrigir prova e lançar nota. E a criatividade, né? Porque você vai ter que... planejar uma aula. Você vai planejar, igual a gente tá falando, até pelo engajamento, o que eu vou fazer pra não ser aquela coisa, fugir do né? E aí você pensa assim, a Roberta já tem 10 anos de formato, então assim, ela já tem todas as aulas prontas. Não, todo ano é uma nova turma, um novo aluno. Então a aula que eu dei ano passado, eu não posso dar esse ano, já é diferente. Claro que eu posso pegar uma ideia, mas assim, a aula tem que ser planejada de uma outra maneira. O slide que eu preparo é um outro slide, pensando em um aluno específico, pensando na turma, porque cada turma tem uma personalidade, né, tem um engajamento, então a gente trabalha muito em casa. Meu marido fala, caramba, essa profissão que você escolheu é uma profissão que a gente e ainda tem essa questão ainda que agora também, agora voltando assim, o que passou em 2020, aquela questão do Covid também, eu acho que mudou bem, né? Porque hoje em dia você tem uma criança que está espirrando, que está uma coisa, a preocupação já não é mais só aquela questão da virose, ela já, né, já amplia, e aí você tem que preocupar, os pais também já ficam mais neuróticos, né? Então isso tudo já mudou também, e aí eu tinha 10 anos, beleza, mas quando você teve que dar videoaula, você tem que reinventar, né? Exatamente, isso aí ninguém vê. A Covid veio, assim, revolucionou a educação, sabe? De várias maneiras, várias formas.
porque o professor ele foi obrigado a aprender a lidar com a tecnologia, mesmo aquele professor mais antigo, ou eu que sou um pouco mais jovem, também alguns recursos eu não sabia, não fazia ideia de como utilizar e eu precisei aprender. Esses dias eu estava assistindo minha primeira aula gravada, meu Deus, sabe? No final já estava fluindo, mas na primeira aula... Você prender a atenção da criança dentro da sala de aula já é difícil. Imagina online, né? Chamando a atenção, o outro tá falando junto, aí tu cancela o microfone. E assim, antes, logo no iníciozinho lá, em março de 2020, a escola em que eu trabalhava na época, a gente não iniciou de cara, a maioria das escolas não, né? Não iniciamos de cara com a aula online. Então a gente tinha um cronograma e eu gravava a aula para os alunos assistirem e fazer as atividades. Era muito complicado, eu caía na gargalhada porque eu ficava tensa com a câmera. 5, 6 vídeos para fazer uma aula. Exatamente. 10 minutos às vezes, sabe? Uma explicação. E assim, você explicava de uma maneira genérica, porque assim, caramba, qual a dúvida será que meu aluno vai ter sobre isso? Sabe? Ele não tinha aquela devolutiva. E outra preocupação, os pais também estão vendo. Não que a gente não tenha o cuidado em sala de aula porque os pais não estão assistindo, não é isso. Mas assim... Não, mas ele estaria acompanhando a aula inteira, o conteúdo todo. Exatamente, e aí a gente, às vezes a gente tem uma certa maneira de lidar com o aluno um pouco mais... pessoal, no sentido de qual a sua dúvida, e ali com o pai a gente não tinha não tinha esse contato, era diferente, né? O pai porque o pai pode estar atrás da tela e tu não tá vendo ali. Exatamente. Causava uma certa insegurança. Fora a dificuldade, barulho de moto passando na rua, cachorro latindo, aquela coisa toda. Um som alto, um caos. Isso tudo influencia no teu. Até pra tua própria concentração, né? Sim. Você tá ali querendo concentrar, querendo gravar e tudo à tua volta atrapalha, né? Exatamente. Aí é o que eu falo, a gente tá aqui, ó, mais uma vez, terceira vez que eu vou falar isso hoje. Vocês estão ouvindo silêncio? Mas temos plateia, ó. A gente tem plateia, mas olha o silêncio, olha o comprometimento, tá vendo? É isso aí que faz toda a diferença, entendeu? Mas agora, vamos partir aqui para a parte do... Eu sempre falo isso. Se a sua vida fosse uma notícia, qual seria? No teu caso, a gente vai mudar para se fosse um gênero textual, qual seria? Seria um romance realista brasileiro. Por quê? Quando eu fui apresentada, né, literatura, eu fui apresentada, a professora me apresentou o livro Memórias Póstumas de Machado de Assis, que é o meu autor favorito, é o autor de pesquisa, de estudo, né, meu autor assim, que eu posso pesquisar e estudar sobre. E ele tem essa pegada realista, a objetividade, a veracidade, essa crítica social, e é algo que eu tenho muito entranhado em mim, principalmente a crítica social, no sentido de me preocupar com o outro, me preocupar com o meu aluno, me preocupar com a humanidade. Esses dias meus alunos até falaram, nossa professora, mas você fala tanto em reciclar, em cuidar do meio ambiente, mas você nem é professora de ciências. Mas é porque parte disso, né? Parte de cuidar da sociedade, da humanidade. Se identifica com a causa. Exatamente. Né? Então assim, eu tenho um pouco disso em mim e eu acho que seria isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não estava aqui, tá vendo? A gente vai... Se você fosse indicar um livro, tá, assim, de algum autor brasileiro, mas que, tipo assim, que você acha que toda pessoa deveria ler aquele livro, qual que você indicaria, assim? Ai, são tantos. Não, pode falar, não, mas fala assim, o que você acha, olha, sem esses não tem como. Eu gosto muito de Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque é o livro que inaugurou o realismo no Brasil, né? Eu gosto muito do Machado de Assis, porque ele foi um escritor negro, né? Pobre, nasceu na favela, então assim, eu gosto muito deles. Carolina de Jesus é uma escritora, assim, então os livros dela são maravilhosos, sabe? Clarice Lispector também tem uma pegada romântica, mas uma crítica maravilhosa. Então, assim, são os meus autores. Então, ó, dica pra vocês aí, quem quiser, né? Só salva, dá pausa aí agora, entendeu? Anota, entendeu? Já tá a dica aí, tá bom? E a frase do dia também é tua. A frase do dia, vamos lá. Eu trouxe uma frase de Rubem Alves, que eu acho que exemplifica muito bem o que é a educação, né?
e esse contato do professor-aluno. Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naquele cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. Vou repetir. Gostou? Anotou? Eu penso nisso porque, assim, todos nós temos aquele professor que a gente carrega na memória, que falou algo que nos motivou, que mudou a nossa história. Então, é isso, né? Às vezes a gente não faz ideia, né, da influência que a gente tem na vida do outro. O professor exerce muito isso. O professor faz parte, né, da nossa vida e marca muito. Bom, eu acho que já deu pra gente deixar aquele gostinho de quero mais, né, pra gente trazer uma próxima vez também com mais assuntos, né? Você quer deixar alguma palavra para as pessoas, alguma reflexão, alguma coisa? Eu acho que, assim, incentivar a leitura, o conhecimento. A gente tem uma era de muita informação e fake news. Vamos, né, assim, investigar, procurar, pesquisar, estudar. Conhecimento é algo que nunca nos é tirado, né? Assim, eu gosto muito de estudar, estar sempre lendo. Hoje eu consigo com menos frequência por conta da minha rotina e a maternidade. Mas, assim, o conhecimento é algo que é meu, ninguém vai tirar de mim, né? Então, é isso. Leiam, hoje em dia gratuito tem em tantos lugares, né? Mas é importante a gente também conhecer a veracidade daquilo que a gente está vendo. Até livro, né? Você consegue baixar da internet. Exatamente. Né? Tudo, obviamente, legalizado, tá, gente? Não tô domínio público, exatamente. Exatamente, mas isso aí. Tem um podcast, tá rolando pra você ficar informado. Muita informação importante. Entendeu? Eu pesquiso muito pra trazer pra vocês. Coisas que eu nem sabia. Exatamente. Eu pesquiso muito pra trazer pra vocês. Tá? Então, ó, mais uma vez foi um prazer te receber. Obrigada. Aqui. Gente, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Obrigado à minha plateia aqui, ó. Obrigado e até a próxima. Valeu. Tchau, gente.